Elefante tentava proteger seu filhote de leão, cachorro caramelo apareceu e tudo se resolveu. Imagine um elefante em pleno Pantanal, imenso, com olhos aflitos, tentando proteger um filhote de leão, se isso mesmo, um leão, perdido, frágil e longe de sua natureza. A tensão no ar é quase palpável. Ao redor, a mata se agita. Não se sabe o que está prestes a acontecer, mas tudo indica que algo grande está por vir. E então, como se soubesse exatamente onde deveria estar, surge ele, um cachorro caramelo, vindo do nada, com a calma de quem já enfrentou muita coisa na vida. Ninguém imaginava que sua chegada seria o começo de uma jornada que mudaria tudo. Essa história se passa ao longo de 6 meses, no coração do Pantanal, e traz encontros improváveis, desafios reais e um laço entre espécies que vai muito além do instinto. Cada passo dessa caminhada é marcado por decisões difíceis, momentos de perda, superações e um tipo de afeto que só nasce onde há coragem e entrega. Comenta aqui de onde você está assistindo, se inscreve no canal e deixa o seu like para ajudar a levar essa história para mais pessoas. Agora se prepara. Porque quando o instinto se mistura com o coração, o inesperado acontece. O calor era seco, mas o céu estava pesado. As nuvens vinham baixas sobre o asfalto rachado da BR-262, cortando o Pantanal em pleno mês de setembro. O relógio do painel marcava quase 17 horas, e o caminhão, um bruto vermelho com adesivos antigos de bandas sertanejas e frases de para-choque que misturavam fé e saudade, ronronava como uma fera cansada. O motorista, um homem de meia idade, pele queimada de sol, barba por fazer e olhos duros de quem já viu muito mais do que gostaria, segurava o volante com firmeza. No retrovisor, a estrada vazia. No rádio, uma moda antiga de Tião Carreiro e Pardinho. Era para ser apenas mais uma entrega de ração animal em uma fazenda no interior de Miranda, mas a vida, às vezes, muda de direção sem avisar. A cerca de 30 quilômetros da cidade, ele avistou o que parecia um vulto amarelado parado no acostamento. Reduziu a velocidade, já pronto para ignorar mais um bicho qualquer que cruzava a rodovia. Mas algo no olhar daquela criatura o fez parar. Ali, deitado, meio sujo de barro e com um ar de quem já tinha vagado muito, estava um cachorro caramelo. Nada demais, pensaria qualquer um. Mas o que chamou a atenção não foi a cor comum, nem a presença, foi o fato de que o bicho olhava diretamente para ele, com um olhar que misturava urgência e confiança. Como se o estivesse esperando. Desceu da boleia devagar. O caminhoneiro não era de fazer festa para bicho, mas também nunca tinha negado ajuda. Quando chegou perto, o cachorro não se afastou. Ao contrário, se levantou, abanou o rabo lentamente, e depois virou-se, como se dissesse, me segue. Mas que diacho, murmurou o homem, tirando o boné e coçando a testa. O cachorro deu 3 passos em direção ao mato ralo do lado da estrada e parou. Olhou para trás. E esperou. O caminhoneiro hesitou, mas algo dentro dele, talvez a mesma coisa que o fazia deixar doces escondidos no painel ou para alguém que aparecesse, o fez seguir. Andaram pouco, não mais de 100 metros. E então, ele viu. Sob a sombra de uma árvore fina, quase sem folhas, estava um filhote de leão, ofegante, com a língua de fora e o olhar perdido. Ao lado dele, um elefante de médio porte, com a tromba protetora envolta no corpo do leãozinho, como quem tentava protegê-lo do sol. Aquela cena era absurda demais para ser real. Mas estava ali, diante dos olhos do caminhoneiro. Tô sonhando, não é possível. O cachorro caramelo se sentou, como quem diz, e agora é contigo. O Pantanal tinha dessas. Lugares onde a natureza fazia suas próprias regras. E, naquele pedaço de terra seca, algo muito maior do que o homem podia entender estava acontecendo. O caminhoneiro voltou correndo para o caminhão. Pegou uma garrafa de água, a lona reserva, um punhado de paçoca que sempre deixava na caixinha lateral e um pano velho. Quando voltou, o elefante olhou, mas não atacou. Parecia exausto. E, de algum modo, compreendia que aquele homem queria ajudar. Que história é essa, meu Deus do céu? Sussurrou, agachado ao lado do filhote, que mal respirava. Colocou a água numa tampa de marmita.
O cachorro lambeu primeiro, depois empurrou com o focinho até o filhote. O elefante deu um pequeno grunhido grave, um som que fez o caminhoneiro estremecer por dentro. Aquilo era mais do que um acidente natural. Era uma espécie de encontro e um pedido de ajuda que a selva fazia ao homem. Sem pensar duas vezes, ele estendeu a lona no fundo da carroceria, arrastou um pouco de ração para o lado e preparou um espaço improvisado. Chamou o cachorro com 2 assovios. Não precisou insistir, ele foi. O leãozinho, com a ajuda da tromba do elefante, conseguiu se erguer. Não havia agressividade ali, apenas confiança. Foi uma operação silenciosa. E pesada. Mas, ao fim de 30 minutos, os 3 estavam na traseira do caminhão, o cachorro deitado ao lado do leãozinho, e o elefante, de alguma forma, aceitando subir como se tivesse feito isso antes. O caminhoneiro não tinha ideia do que faria depois, mas sabia que não podia deixá-los ali. Voltou para a boleia, ligou o rádio, suspirou. Tirou uma corrente com uma cruz de madeira do retrovisor e a beijou. Me ajuda, senhor, porque agora eu entrei numa história que não tem freio. Pisou na embreagem, engatou a marcha e seguiu rumo ao hospital veterinário da cidade. Nem imaginava que, ao chegar lá, o que o esperava era ainda mais surpreendente. Assim que encostou na entrada do hospital rural, um médico saiu correndo, gritando: "Isso não é possível." Ele voltou. O caminhoneiro não entendeu nada. Mas algo dizia que aquele médico sabia muito mais do que aparentava. O caminhão ainda fazia barulho de motor quando o homem de jaleco branco saiu correndo da entrada do hospital rural, os sapatos médicos afundando na terra vermelha. Os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Ele voltou. Gritou mais uma vez, agora mais perto, apontando para o elefante na carroceria. É o mesmo elefante. O mesmo dos relatórios de 2 anos atrás. O caminhoneiro saiu da cabine devagar, ainda processando a situação. O senhor conhece esse bicho? O médico passou as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. Não só conheço. Eu acompanhei ele por 6 meses. Ele desapareceu durante a cheia, achamos que nunca mais veríamos. E agora aparece aqui, e com um filhote de leão? O cachorro caramelo, fiel ao seu posto, observava os dois como se já soubesse de toda a história. O elefante, mesmo dentro do caminhão, manteve-se sereno, mais atento. O leãozinho parecia mais calmo, apesar de fraco. Respirava melhor, os olhos agora menos perdidos. Eu achei os 3 juntos. Lá na estrada, quase entrando na mata. O cachorro me guiou, se explicou o caminhoneiro, ainda desconfiado da própria sanidade. Esse elefante, ele nunca atacou ninguém. Sempre foi diferente. Quando apareceu por aqui anos atrás, cuidava de um filhote de anta ferido. Depois sumiu. Ninguém entendeu por quê. Mas agora ele aparece com um filhote de leão? Isso não é normal, e isso é especial. O médico, chamado Dr. Silvério, pediu ajuda para os 2 auxiliares que estavam dentro do hospital. Em minutos, improvisaram uma rampa de madeira para ajudar a descer o leãozinho e o cachorro. O elefante hesitou, olhou para o caminhoneiro, depois para o cão, e então, com um passo calculado, desceu também, com a elegância resignada de quem confia. Foi ali, sob o telhado de zinco da entrada do hospital rural, que os 3 foram oficialmente acolhidos. Os dias seguintes foram de observação, estranhamento e descobertas. O caminhoneiro, cujo nome ninguém perguntara ainda, ficou ali mesmo, dormindo dentro da boleia. A fazenda que encomendara a ração havia compreendido o atraso, sobretudo depois que ele explicou, com algum cuidado, o motivo. O cachorro caramelo se mostrou um companheiro inseparável do leãozinho, a quem os veterinários passaram a chamar, informalmente, de o miúdo. Sempre ao lado, dormia junto, comia junto, latia baixo quando o filhote tinha febre, e parecia antecipar qualquer movimento dos profissionais. O elefante, batizado anos antes como o cinza por causa da cor peculiar entre o cinzento e o marrom, permaneceu nos fundos do hospital, sob uma mangueira antiga. Recusava-se a sair de perto do prédio, mas nunca invadia. Aguardava.
Observava. Protegia. Ele tem comportamento maternal, disse Dr. Silvério certa noite, durante um café amargo com o caminhoneiro. É raro em elefantes machos. Talvez ele tenha perdido alguém. E talvez só seja mesmo mais sensível que os outros. É, sensível, sim, respondeu o caminhoneiro. Olho para ele e não vejo bicho. Vejo história. E o cachorro? O caminhoneiro suspirou. Não sei de onde veio. Só sei que me encontrou. Ou eu encontrei ele. E sei lá. Mas sinto que ele tá aqui por um motivo. Naquele hospital de interior, o trio improvável começou a atrair curiosos. Crianças com seus pais, estudantes de biologia, até fotógrafos da capital surgiram, tentando registrar a convivência estranha entre as três espécies. Mas Dr. Silvério impôs uma regra clara e nada de fotos ou posts nas redes sociais. A prioridade era a recuperação e o equilíbrio deles. Foi numa tarde de calor extremo que a primeira grande mudança aconteceu. Miúdo começou a andar. Fraco ainda, sim. Mais firme. O cachorro ia à frente, como um guia. O elefante acompanhava atrás, devagar. Era um pequeno cortejo, que atravessava o pátio de cascalho como se fosse um ritual antigo. Foi também quando o caminhoneiro descobriu que aquele cachorro tinha um nome, ou ao menos um apelido, Zé Pequi. Quem botou foi a filha do caseiro, disse uma das auxiliares, rindo. Disse que ele tem cheiro de mato e coração doce. O caminhoneiro sorriu pela primeira vez em muito tempo. Zé Pequi. Tinha tudo a ver. No quarto dia, surgiram os primeiros obstáculos sérios. Miúdo teve uma recaída. Febre, olhos turvos, tremores. Os exames apontaram uma bactéria presente em algumas fontes de água contaminada. Dr. Silvério entrou em ação. Preparou um tratamento intensivo, mas precisava de um antibiótico específico que só estava disponível num hospital veterinário a mais de 100 quilômetros dali. Sem pensar duas vezes, o caminhoneiro ofereceu o caminhão. Levo agora. Volto antes da meia-noite. É estrada de terra. E choveu ontem. Vai ser difícil, e eu dirijo na Transamazônica desde os 18. Isso aqui é moleza. Saiu com o motor rugindo e a cruz de madeira presa no retrovisor balançando como um aviso de esperança. Zé Pequi ficou ao lado do leãozinho, lambendo sua testa, aquecendo com o corpo. Cinza manteve-se próximo, com a tromba cobrindo a lateral da baia, como uma barraca protetora. O hospital inteiro ficou em silêncio. Todos esperando. Às 23h47, o barulho do caminhão foi ouvido no horizonte. O caminhoneiro desceu com o pacote de medicamentos nas mãos e os olhos vermelhos da poeira e do cansaço. Naquela noite, a vida de Miúdo foi salva. No quinto dia, quando os três saíram juntos para andar novamente, agora com o leãozinho mais firme, o cachorro mais feliz e o elefante visivelmente aliviado, o hospital parou para ver. Era como assistir a algo sagrado. A natureza recuperando o equilíbrio através de um vínculo improvável. Enquanto isso, o caminhoneiro começou a contar sua história para os funcionários do hospital. E pela primeira vez em muitos anos, falou do filho que havia perdido. De como o menino adorava animais. De como dizia que ele, o pai, deveria ter sido o dono de circo, porque atraía bichos por onde passava. Talvez o menino tenha deixado esse cachorro no meu caminho. Sei lá. Mas não duvido de mais nada. Dr. Silvério colocou a mão no ombro do caminhoneiro. Às vezes, a vida manda a resposta antes da pergunta. Naquela noite, o caminhoneiro dormiu com a porta da boleia aberta. E, deitado ali do lado de fora, com a cabeça nas patas, estava Zé Pequi, como sempre. O calor do Pantanal se transformou em abafamento pesado. As nuvens voltaram a cobrir o céu, desta vez com um silêncio estranho. Era o sexto dia desde que Zé Pequi, o cachorro caramelo, guiou o caminhoneiro até aquela cena improvável entre o elefante, o filhote de leão e a sombra seca da estrada. No hospital rural, o clima era de leveza e atenção. Miúdo, como o filhote passou a ser chamado, já andava com mais firmeza.
Seus pelos estavam limpos, o olhar mais atento, e o ronronar baixo que emitia ao deitar perto de Zé Pequim encantava todos que passavam. O cachorro não saía do lado dele. Apenas se afastava para comer ou tomar banho de mangueira com Cinza, o elefante protetor. Na manhã daquele dia, o trio fez algo inédito, caminharam juntos até o campo de ipês, a 100 metros do hospital. Os galhos floridos, dourando o chão com folhas secas e pétalas amarelas, criavam um cenário quase encantado. O caminhoneiro, de braços cruzados e olhar distante, os observava de longe, em silêncio. Nunca vi coisa igual, murmurou, coçando a barba. Esse cachorro tem mais juízo que muito cristão por aí. Doutor Silvério, que se aproximava com uma xícara de café, completou, viu o elefante e aquele animal sente. Ele percebe. É como se carregasse uma dor antiga, mas encontrasse alívio nessa convivência. Zé Pequi, ao perceber a aproximação dos dois, latiu baixo. Não em alerta, mas em reconhecimento. Depois voltou a deitar ao lado de Miúdo, que descansava sob o tronco de um ipê com folhas finas caindo sobre sua juba incipiente. Cinza os vigiava de pé, como um sentinela milenar. Foi nesse cenário de aparente paz que o clima mudou. O vento chegou do norte, carregando o cheiro de chuva e lama. O céu escureceu em minutos, como se fosse noite. No Pantanal, a mudança de tempo é brutal, repentina. Todos sabiam que era melhor se abrigar. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. Miúdo começou a correr. Primeiro devagar, depois em disparada. Zé Pequi o seguiu sem hesitar. O elefante, logo atrás, bufando e batendo as patas no chão. Doutor Silvério gritou, mas era tarde demais. Eles foram pro brejo. Berrou uma das auxiliares. Vão se afundar. O caminhoneiro nem pensou. Correu até o caminhão, girou a chave, pisou fundo e seguiu o rastro de pegadas pela trilha de barro. O rádio chiava. O para-brisa recebia as primeiras gotas da tempestade. Ele conhecia aquele terreno. Sabia que, se chovesse forte ali, viraria um inferno de lama. No meio do brejo. Entre galhos quebrados e pequenos buracos de água escura, Miúdo estava parado. O filhote tinha tropeçado e prendido a pata numa raiz grossa. Zé Pequi latia sem parar, girando em volta como um farol, tentando chamar atenção. Cinza tentava puxar a raiz com a tromba, mas a pata de Miúdo estava presa fundo demais. Quando o caminhoneiro chegou, já suado e enlameado, desceu com uma corda e uma enxada. Em 5 minutos, estava ajoelhado no barro, cavando com as mãos, sentindo a água subir até os joelhos. Zé Pequi rosnava para o chão, como se xingasse a terra por prender seu amigo. O elefante, imóvel, oferecia sombra e calor. Com esforço, paciência e a força que só o desespero empresta, o caminhoneiro conseguiu soltar a pata do leãozinho. Miúdo gemeu, mas não chorou. Estava ferido, mas não quebrado. A chuva aumentava. A estrada de volta já estava escorregadia. Cinza parecia entender tudo. Colocou o corpo por trás de Miúdo, empurrou com o peito até ele subir no caminhão de novo. Zé Pequi pulou por conta própria. O caminhoneiro ajudou, amarrou a lona e voltou dirigindo com cuidado, o limpador de para-brisa lutando contra o temporal. Foi a noite mais longa desde o início daquela história. No hospital, as luzes falharam por causa da tempestade. O gerador não dava conta de tudo. O atendimento foi à base de lanternas e força de vontade. Doutor Silvério limpou e enfaixou a pata de Miúdo. Disse que não havia fratura, apenas uma lesão superficial. Mas havia um problema maior, o susto deixará o filhote mais retraído. Os olhos, antes curiosos, estavam novamente assustados. É como se ele tivesse voltado um passo no tempo, disse o médico, com voz preocupada. Como se a memória do abandono tivesse voltado com a dor. Nessa noite, Zé Pequi deitou-se por cima da pata machucada de Miúdo, aquecendo-a com o próprio corpo. O caminhoneiro dormiu no banco da recepção, coberto por um cobertor emprestado. Cinza, silencioso, ficou na chuva. De pé, imóvel, entre os ipês encharcados, como uma escultura viva.
Ninguém entendeu por quê. Pela manhã, quando o sol enfim rompeu entre as nuvens pesadas, algo inesperado aconteceu. O elefante estava diante da maior árvore do campo, um ipê roxo coberto de marcas. Riscos. Desenhos. Como cicatrizes. Isso é antigo, e disse Dr. Silvério. São símbolos indígenas. Provavelmente feitos por grupos que passaram por aqui antes de nós. E entre os símbolos, um em especial chamou a atenção: 3 figuras desenhadas com traços simples. Um elefante, um felino pequeno e um cão. Não pode ser coincidência, murmurou o caminhoneiro. Não é, respondeu o médico. Os Guató, povo originário dessa região, acreditavam que certos animais carregavam almas protetoras. Quando 3 deles se uniam por instinto e não por sangue, diziam que um espírito do equilíbrio nascia. O equilíbrio que o Pantanal perdeu, e completou o caminhoneiro. Ali, entre barro, chuva e símbolos esquecidos, a história tomou um novo rumo. Não era só sobre salvar um filhote. Era sobre reparar algo que estava quebrado. Nos dias seguintes, o trio voltou a caminhar pelos ipês, com cautela. Miúdo se recuperava. Zé Pequi mantinha a guarda. Cinza não se afastava. E o caminhoneiro passou a ser chamado de o guardião, não por ele, mas pelas crianças da cidade que vinham visitar os animais. A fama já havia se espalhado, apesar do esforço de Silvério em manter tudo discreto. E em todo esse tempo, ninguém soube seu nome verdadeiro. Apenas que ele aparecerá quando era necessário, e se recusará a ir embora enquanto os 3 não estivessem prontos. Certa noite, sentado na escadinha do hospital, o caminhoneiro observou o trio dormir sob a sombra de um dos ipês. Miúdo respirava calmo. Zé Pequi sonhava, patas tremendo. Cinza repousava a tromba ao lado dos 2, como um guardião ancestral. O vento quente soprava da mata, e um cheiro de terra molhada subia do chão. Vai entender, né? E disse ele, baixinho. Um cachorro sem dono, um leão sem mãe, e um elefante com alma de gente. E ainda dizem que não existe mágica no mundo. Ninguém respondeu. Mas o silêncio, e respeitou. A chuva havia cessado, mas o cheiro de terra molhada continuava firme, como se o Pantanal respirasse fundo depois de um choro demorado. Era como se a natureza tivesse lavado a própria pele, se preparando para algo novo. Naquela manhã, os ipês ainda pingavam gotas silenciosas, como lágrimas que não queriam cair. O hospital rural voltava ao ritmo habitual, mas com um cuidado especial em cada passo. A presença do trio, de Miúdo, Zé Pequi e Cinza, mudará a rotina de todos. O caminhoneiro, agora conhecido por muitos apenas como o guardião, se mantinha por perto, mesmo com a entrega já feita há dias. Dormia na boleia, com a janela entreaberta. Às vezes conversava com Zé Pequi como se fosse gente. E, em alguns momentos, até parecia ouvir respostas. Naquele 4º dia depois da tempestade, o sol apareceu forte. Os animais estavam animados. Miúdo dava pequenos saltos, a pata enfaixada já firme, e tentava caçar borboletas com a agilidade desengonçada de um jovem predador em formação. Zé Pequi o seguia com latidos curtos, quase sorrindo. Cinza olhava tudo à distância, com olhos de avô. Mas nem toda calmaria é eterna. E, naquele mesmo dia, o primeiro sinal de desequilíbrio apareceu. Um helicóptero. O barulho foi seco e estranho, cortando o céu limpo do Pantanal com lâminas giratórias. Os pássaros sumiram. Cinza ergueu a tromba, inquieto. Zé Pequi latiu, e Miúdo se encolheu atrás de uma moita de capim. O helicóptero desceu não muito longe, levantando poeira. Dele saíram 3 pessoas, um homem de terno claro, uma mulher de botas de couro e um jovem com tablet na mão. Dr. Silvério, ao avistar o trio, foi ao encontro. Isso aqui é hospital rural, não centro de conferência, disse, direto. O homem sorriu. Bom dia. Sou consultor ambiental de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. Recebemos relatos sobre a presença em comum de 3 animais e em convivência próxima. Um elefante, um leão e um cão. Estamos interessados.
O tom era educado, mas havia algo por trás. Um brilho de curiosidade misturado com ambição. O caminhoneiro, que escutava à distância, apertou os olhos. E vocês estão interessados só para quê? Para estudar ou para explorar? A mulher de botas deu um passo à frente. Nosso objetivo é observar, catalogar e eventualmente transferir os espécimes para um centro de estudo internacional. A convivência entre as 3 espécies é inédita. Pode ter valor científico, se, pela forma como falou o valor, era evidente o que de fato significava. Eles não são o espécimes, retrucou o caminhoneiro. São uma família. Com todo respeito, se interrompeu o rapaz do tablet, isso é uma oportunidade única para a ciência e... Zé Pequi rosnou. Pouco. Mas suficiente. Miúdo recuou mais. Cinza bateu a pata no chão, firme. Um som grave que fez o solo vibrar. Eles não querem ir com vocês, disse o caminhoneiro. Animais não decidem, rebateu o homem de terno, já perdendo a polidez. Esses decidem. E eu também, retrucou o caminhoneiro, agora firme. Enquanto eu estiver aqui, ninguém leva nada sem entender o que eles passaram. A tensão pairou no ar. Doutor Silvério, com mãos nos bolsos do jaleco, tentou mediar. Com todo respeito, senhores. Estamos em território pantaneiro. Esses animais foram encontrados em situação de vulnerabilidade. Estão em recuperação. Nada sai daqui sem ordem judicial. E, mais importante, sem consentimento da terra. A mulher riu. A terra não assina papéis. Mas assina em chuva, em vento e em silêncio, respondeu o médico. E quem não escuta, afunda. O trio do helicóptero se retirou. Prometeram voltar com autorizações, mas todos sabiam que aquela história não estava encerrada. Nos dias seguintes, o clima mudou. Não o tempo, mas o ambiente. O hospital passou a receber visitas indesejadas. Gente de fora, com celulares escondidos. Carros com placas de cidades distantes. Curiosos. E outros nem tão curiosos assim. Gente de olhar frio, que não vinha para ver, mas para levar. O caminhoneiro e Dr. Silvério se reuniram. Decidiram limitar o acesso. Criaram uma área cercada com bambus e tela ao redor dos ipês, um espaço de paz para o trio, longe de olhares invasivos. Zé Pequi, mesmo sem entender tudo, sentia a diferença. Dormia mais atento. Miúdo não se afastava mais do elefante. E Cinza, Cinza parecia saber que algo se aproximava. No 8º dia, a primeira pequena vitória aconteceu. Miúdo entrou na água pela primeira vez. O rio corria manso atrás do hospital, entre pedras lisas e margens de areia escura. O filhote hesitou, cheirou, recuou. Zé Pequi entrou primeiro, pulando com gosto. Depois se deitou, mostrando que a água era segura. Cinza deu um empurrão gentil com a tromba, e Miúdo entrou. A água cobriu parte do corpo. E, então, ele nadou. Com movimentos ainda inseguros, mas livres. Foi a primeira vez que todos viram o leão brincar. O caminhoneiro se afastou, fingindo que não se emocionava. Mas limpou o rosto com a manga da camisa, discretamente. Na manhã seguinte, a prefeitura da cidade enviou um representante, uma mulher chamada Odaleia, de cabelo branco amarrado em coque e vestido florido, que cresceu no Pantanal ouvindo histórias dos velhos pescadores. Eu vim porque os boatos chegaram até a rádio local, se explicou ela. Estão dizendo que querem tirar os bichos daqui. Que vão levar para a cidade grande. Para fora do Brasil, até. O caminhoneiro assentiu. Estão tentando, sim. Mas nós não vamos deixar. Odaleia olhou para o campo de ipês, onde o trio descansava à sombra. Tem coisa aí que não é só de bicho. É da terra. É memória que não morre. É promessa antiga. Ela então contou uma história. Seu avô, nos anos 30, viu um elefante no Pantanal. Diziam que tinha escapado de um circo. Mas que, desde então, ele nunca foi embora de verdade.
Surgia quando precisava, sumia depois. Sempre com algum filhote por perto. Pode até ser outro, disse ela, mas o espírito é o mesmo. Comovidos com o apoio da população local, Dr. Silvério e o caminhoneiro criaram um plano. Um projeto de proteção ambiental comunitário, que transformaria a área dos ipês num refúgio natural monitorado, com acesso limitado e regras claras. O nome sugerido? A promessa dos três. Com o apoio da prefeitura, começaram a montar a papelada. Mas sabiam que o tempo era curto. A empresa ambiental voltaria. Enquanto isso, o caminhoneiro, cada vez mais envolvido, passou a cuidar de tudo como se fosse um pedaço dele. Naquela mesma noite, sentado ao lado da fogueira improvisada atrás do hospital, ele falou para Zé Pequi: eu não tive coragem de voltar para casa depois que meu menino partiu. Mas aqui eu sinto que ele olha por mim. Talvez até tenha mandado você para me puxar de volta. Zé Pequi deitou a cabeça sobre o colo do caminhoneiro. Os olhos úmidos, atentos. E o homem chorou. Pela primeira vez. Em silêncio. Como a chuva que limpa sem fazer barulho. A lua nasceu forte. Os ipês brilharam com prata nas folhas. E ali, sob o céu de estrelas vivas, um caminhoneiro, um cachorro caramelo, um filhote de leão e um elefante encontraram algo que pouca gente encontra nessa vida: um pertencimento. No calor úmido do final de tarde, as cigarras cantavam como se o mundo fosse terminar em música. As folhas dos ipês começavam a amarelar mais intensamente, anunciando o início da seca. Era o 9º dia desde que o caminhoneiro parou naquele hospital, e tudo parecia ter se transformado em outra coisa, e até ele mesmo. Zé Pequi brincava com uma meia velha que havia encontrado perto do depósito. Miúdo, com a pata quase totalmente recuperada, fingia caçá-lo entre as moitas. Cinza descansava encostado no tronco do ipê mais grosso, com a tromba enrolada numa das raízes, como se abraçasse a árvore. Ali, naquele pequeno espaço de chão batido e sombra antiga, havia paz. Mas ela estava com os dias contados. Dr. Silvério chegou com o rosto tenso e um envelope amassado na mão. O caminhoneiro, sentado num tamborete, levantou o olhar como quem já pressentia o que vinha. Chegou. A intimação? Não, e pior. É um mandado de remoção. Oficial. Assinado por uma juíza de Campo Grande. Autoriza a entrada da equipe ambiental para a coleta e transporte dos espécimes para observação científica sob supervisão institucional. O caminhoneiro pegou o papel e leu devagar. As palavras dançavam como formigas nos olhos cansados. Mas estavam claras. Tinham prazo, local e ordem judicial. Eles querem levar os três? Só o elefante e o leão. O cachorro não foi incluído, respondeu o médico, num tom quase irônico. Disseram que o não representa valor de estudo. O caminhoneiro riu curto, sem humor, claro. Porque o amor não entra em planilha. Dobrou o papel devagar, guardou no bolso e encarou o campo dos ipês. Não vão levar. Se vierem com força policial, não tem o que fazer. Tem, sim. Tem o que não fazer. E eu não vou me mexer para ajudar essa injustiça. Naquela noite, a reunião com a comunidade foi maior que o esperado. Odaleia, a senhora da rádio, trouxe uma caixa de som e convocou a população. Agricultores, pescadores, estudantes, professores e até um padre apareceram. Zé Pequi virou a atração das crianças. Miúdo, mais tímido, ficava por perto, mas observava com olhos atentos. E Cinza, Cinza ficou onde sempre ficava, de guarda. Eles não são só bichos, disse Odaleia no microfone. Eles são resposta da terra. São símbolo. São história viva. Levar esses animais é tirar o coração do Pantanal. Aplausos. Choros. Vozes trêmulas. Mas alguém, como sempre, discordou. Um homem alto, de boné suado e camisa aberta, levantou a voz. E se forem perigosos? Se atacarem alguém? Isso aqui é hospital, não zoológico. Não quero meu filho mordido por leão, não.
O murmúrio aumentou. O caminhoneiro se levantou, caminhou devagar até o meio do círculo de gente e disse apenas: esses três me ensinaram a viver de novo. Nunca morderam ninguém. Só cuidaram uns dos outros. Quem tem medo de bicho bom é porque tem maldade guardada. Silêncio. Depois, aplausos de novo. Enquanto isso, Dr. Silvério organizava o recurso judicial com advogados da região. Mas sabiam que não chegaria a tempo. A equipe da empresa ambiental havia marcado a chegada para dali a 2 dias. Eles vêm com guincho, tranquilizante e tudo. Estão levando a sério, disse o médico, ao caminhoneiro, na varanda da enfermaria. E estão certos. Legalmente. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tem respaldo. O caminhoneiro não respondeu de imediato. Ficou observando os três deitados juntos, lado a lado como irmãos. Sabe o que é, doutor? Eu passei 20 anos dirigindo sem ver nada. Estrada, carga, cigarro, rádio. Um dia, meu menino virou poeira. E tudo perdeu sentido. Aí vem um cachorro que não late pra gente ruim, um leão que ronrona igual gato e um elefante que parece padre, e me mostram que o mundo ainda tem coisa boa. Eles não podem ir embora. Então o que você propõe? Deixar a terra decidir. No dia seguinte, o caminhoneiro passou a madrugada inteira conversando com as lideranças locais. Planejou, mediu, cavou, montou. Doutor Silvério ajudou. Odaleia também. Na manhã seguinte, os 3 animais foram levados até o centro do campo de ipês, onde agora havia um círculo de pedras, banhado com folhas, flores e água do rio. Era um antigo ritual guató, adaptado para um pedido, o que a terra decidisse o destino dos seus protetores. Se eles quiserem ir, vão, disse Odaleia. Se ficarem, e é porque pertencem. À tarde, o helicóptero retornou. A equipe ambiental chegou em silêncio. Havia um oficial de justiça com eles desta vez. 2 seguranças armados também. A mulher das botas entregou a papelada. Temos autorização legal. Por favor, cooperem. Doutor Silvério assentiu. Sigam. Mas vão sozinhos. Eles atravessaram o hospital com equipamentos e caixas. Quando chegaram no campo de ipês, e pararam. Os 3 animais estavam dentro do círculo de pedras. Imóveis. Zé Pique em pé, com o peito estufado. Miúdo deitado, mas com olhos abertos. E Cinza, majestosamente em pé, tromba erguida, como se guardasse um templo. Eles estão em formação? Perguntou o jovem do tablet. Eles estão protegidos, respondeu o caminhoneiro. A mulher das botas se aproximou. Precisamos retirá-los. Deu 2 passos. Zé Pique rosnou. Forte. O mais alto que alguém já ouvirá. Miúdo também se levantou. E Cinza deu 2 passos à frente, olhos fixos na mulher. O chão tremeu. O oficial de justiça levantou a mão. Não vamos usar força. Esses animais estão agindo por instinto. O helicóptero já fazia barulho de novo, pronto para uma possível retirada. Mas ninguém se mexia. Era como se o tempo tivesse congelado. Foi então que a chuva caiu. Repentina. Firme. Só sobre o círculo de pedras. Lá fora, o céu seguia claro. O homem do tablet olhou para cima, depois pro chão. Isso é impossível, e é o Pantanal dizendo ou não, ou murmurou Odaleia. A equipe se retirou. Frustrada. Sem resposta. Mas respeitando o aviso da terra. Nos dias seguintes, o local foi reconhecido como santuário natural pela prefeitura, com apoio de organizações ambientais brasileiras. O projeto ou a promessa dos 3 se tornou real. Sem cercas, sem jaulas. Apenas regras claras, presença constante e respeito profundo.
O caminhoneiro ficou. Aceitou um emprego como zelador do refúgio. Dividia a noite entre a boleia do caminhão e uma rede sob o alpendre do hospital. Zé Pequi virou símbolo do projeto. Recebeu uma coleira de couro trançado com seu nome bordado à mão. Miúdo cresceu. Fortaleceu. Desenvolveu hábitos de felino manso, mas independente. Subia nos galhos baixos, brincava com folhas, espreguiçava-se com realeza. E Cinza? Cinza manteve seu posto. Guardião do campo. Guardião do tempo. Numa tarde calma, enquanto limpava folhas secas do pátio, o caminhoneiro olhou para os três e sussurrou: "Eu fiquei achando que a vida tinha acabado. Mas ela só estava esperando eu parar." E então, sorriu. Com os olhos marejados, mas finalmente em paz. O calor voltava a subir, como um vapor vindo das entranhas da terra. Já passavam de 2 semanas desde que o caminhoneiro parou naquela estrada sem acostamento, sem imaginar que encontraria um elefante protetor, um leão órfão e um cachorro caramelo com mais instinto que muitos homens. A rotina começava a parecer estável. Cada manhã tinha cheiro de mato fresco e de esperança. As crianças da vila passaram a visitar o campo dos ipês toda quinta-feira, acompanhadas por professores e contadores de história. Uma tenda foi montada para atividades educativas. Chamaram de o Cantinho dos Três. Zé Pequi se tornará o anfitrião. Recebia as visitas abanando o rabo, e até posava para fotos sentado como gente. Miúdo, ainda mais reservado, só aparecia quando se sentia seguro, mas quando aparecia, encantava com sua elegância mansa e olhos de ouro. Cinza, o mais misterioso, só se aproximava quando percebia que o silêncio era bem-vindo. No entanto, o caminhoneiro sabia, mesmo a paz mais bonita não é garantida. Uma manhã, enquanto ajeitava as telhas da casinha improvisada que usava como depósito, o caminhoneiro recebeu a visita de alguém do passado. Era Dona Zilá, irmã de criação de sua falecida esposa. Veio de Campo Grande, dirigindo uma caminhonete antiga, com o rosto marcado pelo tempo e um colar de contas vermelhas que tilintavam com o vento. "Já tem gente demais querendo um pedaço dessa história, Zé", disse ela, chamando-o pelo nome que quase ninguém usava. "Mas eu vim por outro motivo." Ele a recebeu com café morno e um pedaço de pão com queijo. Sentaram-se sob a sombra de um ipê branco que florescia mesmo fora da época. Silêncio entre os dois. Até que ela olhou para o cachorro que dormia aos pés dele e disse: "Desse bicho tem o mesmo olhar do seu menino." O caminhoneiro engoliu seco. "Eu sei. Você tem que deixar isso virar semente, Zé. Porque se virar peso, afunda. E se eu não conseguir?" Dona Zilá tocou o braço dele com leveza. "Você já conseguiu. Só não percebeu." Naquela tarde, ele caminhou com o miúdo até a beira do rio. O leãozinho estava mais forte. Saltava com leveza sobre troncos, nadava com desenvoltura. Mas de vez em quando, parava e encarava a mata como se ouvisse algo que ninguém mais ouvia. "Você sente falta de onde veio?" perguntou o caminhoneiro, ajoelhando ao lado dele. "Ou já entendeu que aqui também é lar?" Miúdo esfregou a cabeça no ombro do homem e deitou sobre as pedras quentes da margem. Zé Pequi chegou logo depois, com um cocô verde na boca, e largou aos pés do caminhoneiro como quem entrega um presente valioso. Eles ficaram ali até o céu começar a mudar de cor. Mais tarde, Dr. Silvério apareceu com uma carta em mãos. "Chegou da Embrapa", anunciou. "Querem transformar o campo dos ipês em área de estudo permanente. Isso pode proteger o lugar oficialmente, com respaldo federal." "E o que precisam para isso?" "Um relatório completo. Biologia dos animais, comportamento, e um histórico de convivência." "Um histórico?" "Sim. Eles querem entender o que uniu esses três. Querem saber quem são, de onde vieram, e por que estão aqui. E querem que você escreva a parte disso." O caminhoneiro arregalou os olhos. Você viu o início. Salvou os três. E está aqui todos os dias. Mais do que qualquer um.
Mas eu não sei escrever bonito igual esses doutor e não precisa escrever bonito. Só precisa escrever verdadeiro. Na semana seguinte, ele começou. Pegou um caderno velho de capa vermelha, emprestado da escola local, e todo fim de tarde, sentado ao lado da fogueira, escrevia uma página. As primeiras linhas foram difíceis. A mão tremia. O lápis quebrava. Mas Zé Pequi sempre estava ali, dormindo aos seus pés. Miúdo, deitado um pouco mais afastado, observava com olhos curiosos. Cinza, distante, mais atento, como uma sombra protetora. Ele escreveu sobre a estrada, sobre o dia em que parou no hospital por causa da buzina estranha. Escreveu sobre o choro abafado de Miúdo, sobre o latido de Zé Pequi, sobre o olhar de Cinza que parecia dizer, confia. Escreveu sobre o dia em que sentiu que podia amar de novo. Enquanto isso, a vila vivia um renascimento. Pousadas passaram a receber turistas interessados na história dos três. Artesãos começaram a vender peças de madeira com a imagem do cachorro, do leão e do elefante, lado a lado. Um grupo de bordadeiras criou panos de prato com frases como confie no instinto e nem toda família tem o mesmo sangue. Odaleia passou a apresentar um programa semanal na rádio local só com histórias de gente que tinha mudado de vida depois de visitar o campo dos ipês. E o caminhoneiro virou lenda viva. Não por querer, mas porque era inevitável. Certa noite, um trovão seco sacudiu o céu. Não era chuva. Era só o anúncio do tempo seco chegando com força. Era julho. E os ventos mudavam tudo. Cinza começou a andar em círculos naquela madrugada. Algo estava inquietando o elefante. Ele bufava alto, tromba para o céu. Zé Pequi se levantava, atento. Miúdo, mais uma vez, encarava a mata com o corpo tenso. O caminhoneiro sentiu. Alguma coisa vinha. Na manhã seguinte, uma caminhonete parou em frente ao hospital. De dentro, desceu um homem alto, magro, com chapéu de palha e botas de couro. Tinha uma cicatriz no queixo e sotaque arrastado. Bom dia. Me chamo Joel. Sou veterinário do norte do Mato Grosso. Ouvi falar da história desses três. Mas vim aqui por outro motivo. Todos se aproximaram. Há 6 meses, um grupo de animais foi resgatado de um criadouro irregular perto de Alta Floresta. Entre eles, havia uma elefanta que perdeu o filhote ainda bebê. Sumiu na floresta. Nunca mais foi vista. O caminhoneiro engoliu em seco. Como ela era? Joel mostrou uma foto no celular. Cinza estava nela. Mais jovem, mais inconfundível. Essa é a elefanta que vocês têm aqui. Silêncio. Joel continuou. Só queria saber se vão mantê-la aqui. Ou se pretendem ir devolver. O caminhoneiro olhou para Cinza, que estava parada ao lado de Miúdo, tromba enrolada no corpo do leão como se ainda fosse um filhote. Ela escolheu ficar. Joel sorriu. Era só isso que eu precisava ouvir. Dias depois, o relatório foi enviado. Com ele, o caderno vermelho do caminhoneiro. Incluído como o registro de convivência não científico, mas de valor emocional inestimável. Na última página, ele havia escrito: eles não são parte da minha história. Eles são a minha história. E se um dia forem embora, tudo bem. Porque agora eu sei, até o que vai embora deixa a raiz. No final do mês, chegou a notícia. Área do Campo dos Ipês registrada oficialmente como Zona de Preservação Espontânea de Convivência Animal. O nome, Refúgio da Confiança. Cinza caminhou entre os ipês, como se soubesse. Miúdo rugiu baixinho ao vento. Zé Pequi latiu com força. E o caminhoneiro ficou em silêncio. Só sorriu. De verdade. Pela primeira vez em muitos anos. O mês de agosto chegou com seus ventos cortantes e secos. O chão do Campo dos Ipês ganhava uma nova textura, mais áspera, como se a terra respirasse fundo antes de se recolher para a espera da próxima estação. As flores, mesmo teimosas, já perdiam cor.
Mas ainda havia beleza nos galhos retorcidos, na sombra curta que projetavam no fim da tarde e, principalmente, na energia que pairava sobre aquele santuário. O refúgio da confiança ganhará reconhecimento nacional. A história do elefante, do leão e do cachorro caramelo corria pelo Brasil, atravessava programas de TV, rádio, jornais e redes sociais. Mas ali, onde tudo começou, o ritmo seguia o mesmo, calmo, orgânico, respeitoso. Miúdo crescia. O filhote de leão agora já tinha porte juvenil. Seu focinho ganhava contornos mais duros, e o rugido, embora ainda suave, ressoava com autoridade. Zé Pequi, sempre atento, não deixava o amigo perder a doçura. Brincavam juntos todo fim de tarde, entre as folhas secas, rolando como se o tempo não tivesse pressa. Cinza se mantinha silenciosa e firme. Tornará-se uma figura quase mística entre os moradores. Diziam que ela aparecia nos sonhos de alguns idosos da vila. Outros contavam que, durante as noites de lua cheia, ela caminhava sozinha até o rio e ali ficava, com a tromba imersa, como se conversasse com águas antigas. O caminhoneiro, por sua vez, já não dormia mais na boleia do caminhão. Agora tinha um pequeno quarto ao lado do viveiro de mudas do hospital. Mas o caminhão, coberto por uma lona azul, continuava ali, não como lembrança de estrada, mas como símbolo de que o movimento pode parar sem que a vida acabe. Certo dia, uma carta chegou. Vinha da Argentina. Escrita à mão. O envelope tinha cheiro de lavanda seca. Era de uma senhora chamada Eulália, de Mendoza. Dizia ter visto a reportagem sobre os três, e que a história mexera com algo que ela achava adormecido. Contava sobre a perda do marido, sobre a solidão, e terminava dizendo: desde que conheci vocês, tenho acordado com vontade de regar as plantas de novo. Obrigada por me mostrar que ainda existe afeto. O caminhoneiro leu a carta sentado debaixo do ipê branco. E chorou. Pela senhora. Por si mesmo. Por tudo que ainda sentia. Pela possibilidade de tocar alguém, mesmo tão longe, mesmo sem saber. Mas nem tudo era poesia. Com a fama, vieram também os riscos. Numa tarde abafada, um grupo de turistas rompeu a cerca de bambu e invadiu o campo dos ipês. Queriam fotos. Chegaram com celulares em punho, rindo alto, distribuindo biscoitos e restos de salgadinho para atrair os animais. Zé Pequi latiu com firmeza. Miúdo se afastou. Cinza não moveu um músculo, apenas virou a cabeça e encarou o invasor mais próximo. Foi o suficiente para fazê-lo cair sentado, assustado com a imponência daquela presença. O caminhoneiro chegou em segundos. Gritou. Expulsou os visitantes com palavras duras e honestas. Depois, recolheu os restos deixados no chão. Lavou as pedras do círculo. E ali ficou, sentado ao lado dos animais, com os olhos marejados. Eles não entendem, meus amigos, disse. Para eles, isso é só uma história bonita. Mas pra gente, e é vida. A direção do hospital decidiu então instalar um pequeno centro de acolhimento na entrada da área protegida. Ali, os visitantes seriam orientados sobre regras de convivência, limites de aproximação e a importância do silêncio. A coordenadora do projeto foi professora Marlene, uma mulher de fala calma e olhos doces, que ensinava ciências na escola rural. Foi ela quem propôs um novo modelo: os visitantes só poderiam entrar no campo dos ipês acompanhados de guias da comunidade, se cada grupo deveria plantar uma muda de árvore antes da visita. Se quer ver, tem que dar algo em troca, dizia Marlene. O projeto cresceu. Ganhou o nome de Raízes da Confiança. Certo fim de tarde, o caminhoneiro e a professora caminhavam juntos entre as trilhas de terra batida. Você parece mais leve, ela disse. Ainda carrego coisa demais. Mas agora tenho onde deixar aos poucos. Ela sorriu. Nunca. Pensei que você fosse parar num hospital e virar símbolo de convivência. Nem eu. Às vezes ainda acho que tô sonhando. Ela parou e apontou para Zé Pequi, que lambia o focinho de miúdo com cuidado. Não é sonho. É afeto vivido.
No mês seguinte, a comunidade se uniu para organizar o primeiro Festival dos Três, uma celebração do vínculo entre homem e natureza. Teria apresentações culturais, contação de histórias, comidas típicas e uma exposição de fotos tiradas por crianças da escola local. O caminhoneiro não queria participar no início. Não sei lidar com esse negócio de festa, não. Mas mudou de ideia quando Zé Pequi apareceu com uma fita colorida presa na orelha, colocada por alguma criança da escola. Se Miúdo desfilava com uma faixa improvisada onde se lia "Um Guardião do Pantanal". No dia do festival, mais de 300 pessoas compareceram. Havia fogueiras, caldo de piranha, pão de queijo, arroz carreteiro, música de viola e roda de siriri. As senhoras da vila prepararam pamonha, cocada, doce de leite e queijo fresco. Tudo embalado pelo cheiro de terra e pelo som das águas do rio logo ali perto. No meio da festa, o caminhoneiro foi chamado ao palco improvisado. "Queremos ouvir de vocês", disse Odaleia, com o microfone nas mãos. Como tudo começou. E o que mudou? Ele subiu devagar. Encarou a multidão. Respirou fundo. Eu era um homem que não via mais beleza em nada. Vivia só para entregar carga. Depois que perdi meu menino, me perdi também. Mais um dia, e eu parei. Literalmente. E conheci esses três. E com eles eu aprendi que, e mesmo ferido, ainda dá para confiar. Pausa. Eles não se escolheram por aparência, por origem, por sangue. Se escolheram por necessidade. E depois ficaram por amor. O público se levantou em aplausos. Não era euforia. Era comoção. Era gratidão. Naquela noite, muitos dormiram no campo, em barracas. Outros preferiram ficar apenas até a fogueira apagar. Mas todos foram embora com algo novo plantado no peito. Dias depois, o caminhoneiro voltou a escrever no caderno vermelho. Agora, já estava na segunda edição. Usava um novo, com capa de couro e folhas grossas. Miúdo deitava ao seu lado durante a escrita, e às vezes, o cachorro se deitava com o focinho sobre a perna dele, como se dissesse: "Tô aqui". Na última página daquela semana, ele escreveu: "Se me perguntassem o que é ser caminhoneiro, eu diria, é saber quando seguir e quando parar". Eu parei. E nessa pausa, encontrei tudo. No hospital, o Dr. Silvério chamou para uma conversa. A prefeitura quer nomear você como guardião honorário do refúgio. Vai ter crachá, salário simbólico e responsabilidade moral sobre o espaço. E eu preciso assinar papel? Não. Só precisa continuar sendo quem você é. O caminhoneiro assentiu. Então tá aceito. Naquele mesmo dia, sentou-se debaixo do ipê branco, agora florido de novo. Cinza se aproximou e parou à frente dele. Pela primeira vez, abaixou a tromba e tocou o chão bem aos pés do homem. Depois, ergueu e encostou levemente no peito dele. Foi como um abraço. Foi como um obrigado. Ele não disse nada. Apenas fechou os olhos. E deixou o vento levar a resposta. O refúgio da confiança estava em seu auge. A mata, apesar dos meses secos, mantinha seu verde forte, e o ar trazia o cheiro doce do capim queimado, uma mistura que só quem conhece o Pantanal reconhece. O caminhoneiro sentia esse cheiro como uma saudade que não dói, mas que toca fundo na alma. Miúdo já não era mais um filhote, seus passos firmes e olhar alerta lembravam que o destino da natureza o preparava para desafios maiores. Zé Pequi, sempre ao lado, desenvolvia uma confiança que parecia transmitir a todos que aquele lugar era mais do que uma simples área protegida, era um lar. Cinza, silenciosa e majestosa, observava tudo com a calma dos antigos, com olhos que pareciam saber histórias de séculos. Na vila, o burburinho aumentava. O festival ainda era tema de conversa, e as peças artesanais estavam sendo vendidas para visitantes que chegavam de longe, interessados naquela história de amizade improvável. O caminhoneiro, agora mais presente e menos errante, sentia seu coração pesado por uma dúvida que crescia silenciosamente. Zé, disse Odaleia numa tarde ensolarada, precisamos conversar. Sentaram-se na varanda da casa dela, à vista para a planície inundada.
O canto dos pássaros misturava-se ao riso distante das crianças. O que houve? É sobre o futuro do refúgio. A prefeitura recebeu uma proposta para construir uma estrada que cortaria parte da reserva. O silêncio tomou conta do lugar. E o que você pensa? Ela respirou fundo. Estou dividida. Sei que a estrada pode trazer desenvolvimento, mais turistas, dinheiro para a vila. Mas também pode acabar com tudo o que construímos. O caminhoneiro fechou os olhos. Precisamos lutar, Odaleia. Por tudo que é sagrado aqui. Dias depois, uma reunião comunitária foi convocada na escola rural. Moradores, pescadores, professores, crianças e até turistas participaram. O caminhoneiro assumiu o papel de mediador, algo que ele jamais imaginou que faria. Os argumentos se dividiram em progresso ou preservação. Essa estrada vai abrir portas, dizia o dono do mercadinho. Vai destruir a casa dos animais, retrucava a professora Marlene. Temos que pensar no nosso futuro, falava um jovem pescador. Mas que futuro teremos se destruirmos nossa raiz? Questionava o caminhoneiro. Depois de horas de debate, ficou decidido que um abaixo-assinado seria organizado, e que procurariam ajuda junto aos órgãos ambientais e ONGs. Enquanto isso, o campo dos ipês não estava livre de tensões. Miúdo se tornou ainda mais protetor, especialmente quando sentia movimentos estranhos na mata. Zé Pequi, mesmo sendo cão, demonstrava alerta inusitado, latindo para sombras que ninguém via. Cinza, que até então se mantinha distante, passou a se movimentar com mais frequência, tromba na terra, explorando áreas que antes evitava. Numa manhã de névoa baixa, o caminhoneiro encontrou marcas estranhas no solo, perto do rio, pegadas de máquinas pesadas. Era sinal de que o trabalho na estrada já começara, mesmo sem licença. Preocupados, eles decidiram agir rápido. Reuniram-se com representantes da prefeitura e com o veterinário Joel, que ofereceu seu apoio técnico e legal. Se pararmos agora, podemos preservar, se explicou Joel. Mas se deixarmos avançar, será difícil reverter. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade crescer. Vamos fazer tudo o que puder. Naquela mesma semana, chegou um grupo de biólogos de São Paulo, convocados para ajudar na fiscalização e monitoramento do refúgio. Eles trouxeram equipamentos modernos, câmeras de monitoramento, drones para capturar imagens aéreas e sensores para medir qualidade do ar e da água. Zé Pequi pareceu desconfiado das máquinas, mas logo se acostumou com o zumbido constante dos drones. Miúdo, por outro lado, parecia entender a importância daqueles instrumentos, observando-os com curiosidade e respeito. O caminhoneiro passou noites em claro escrevendo relatórios, registrando os avanços e os retrocessos, mas principalmente registrando cada momento em que sentia que aquele lugar ainda respirava esperança. Ele sabia que não podia vencer essa luta sozinho. Por isso, chamou a atenção da mídia local e nacional para o caso, contando a história dos três e o que estava em jogo. Durante uma visita, a professora Marlene apresentou um projeto para integrar os alunos da escola em ações práticas de preservação. Vamos criar o Clube dos Guardiões, disse ela, com entusiasmo. Som de cada criança terá uma muda para cuidar e monitorar o crescimento. O caminhoneiro ficou emocionado ao ver o interesse das crianças, que plantavam mudas, colhiam sementes e faziam caminhadas educativas. Mas nem tudo eram flores. A pressão para que a estrada fosse construída aumentava. Alguns moradores mais velhos começaram a se sentir incomodados com a fiscalização constante e com a mudança no ritmo da vila. Tá tudo muito devagar, reclamava um deles, se essa história de proteção é papo de cidade grande. O caminhoneiro sabia que precisava conversar com essas pessoas, entender seus medos e suas necessidades. Foi numa noite clara de lua cheia que uma dessas conversas aconteceu. O homem chamado Tunico, pescador há mais de 40 anos, sentou-se ao lado dele na beira do rio. Eu entendo o que você quer, Zé. Mas a gente precisa sobreviver. Se não vier dinheiro, os jovens vão embora. E o que sobra? Só a mata. Eu sei, Tunico. Mas se a mata acabar, o que sobra? Eles ficaram em silêncio, olhando para o reflexo da lua na água.
Você já pensou em como a gente pode crescer sem destruir? Por isso lutamos, amigo. Com o passar das semanas, o caminhoneiro percebeu que a solução não era simples. O equilíbrio entre o progresso e a preservação exigia diálogo, paciência e muita fé. Cinza, Miúdo e Zé Pequi continuavam a ser sua fonte de força. Eles não eram apenas animais. Eram a ponte para um futuro melhor. Em outubro, uma nova ameaça surgiu. Um incêndio começou na floresta próxima, causado por um raio durante uma tempestade seca. O fogo se espalhou rapidamente, consumindo folhas, arbustos e ameaçando o refúgio. A vila inteira se mobilizou. Crianças, adultos e idosos trabalharam juntos para criar aceiros, usar bombas d'água improvisadas e controlar as chamas. O caminhoneiro e o veterinário Joel organizaram equipes de vigilância, coordenando os esforços. Cinza, mesmo assustada, ajudava com sua tromba, jogando água e criando barreiras naturais. Miúdo corria entre as pessoas, incentivando todos com seu rugido firme. Zé Pequi latia, puxava roupas e arranhava a terra em busca de lugares seguros. Depois de 3 dias exaustivos, o fogo foi controlado. A vila comemorou a vitória, mas também sentiu o peso das perdas. Árvores centenárias foram consumidas, o solo ficou negro e o ar cheirava a fumaça. O caminhoneiro, cansado e emocionado, caminhou até o centro do refúgio, onde os 3 animais o aguardavam. Ali, entre o cheiro da terra queimada e o som da água do rio, ele fez uma promessa silenciosa: proteger aquele lugar, custe o que custar. O sol da manhã de novembro iluminava o céu do Pantanal com uma luz dourada, mas o cheiro de terra queimada ainda pairava no ar, lembrando a todos a batalha recente contra o fogo que ameaçara o refúgio da confiança. A vila, apesar do cansaço, mostrava uma resiliência impressionante. Ali, a natureza e a comunidade se entrelaçavam, fazendo com que cada gesto tivesse o peso da esperança e da renovação. O caminhoneiro acordou cedo, sentindo a respiração tranquila de Zé Pequi aos seus pés e o calor suave de Miúdo encostado na sua perna. Cinza, majestosa, permanecia ao lado da árvore mais alta, observando o horizonte com seu olhar sereno, mais atento. Temos que reconstruir, pensou ele. E não só as árvores. Temos que reconstruir os sonhos da nossa gente. Enquanto caminhava pela vila, viu os rostos marcados pelo esforço, mas também iluminados pela vontade de seguir em frente. Na praça central, um grupo de moradores se reunia para planejar o plantio de mudas nas áreas afetadas pelo incêndio. Crianças, mulheres e homens se juntavam com pais, baldes e sementes, formando uma corrente de esperança que parecia unir gerações. O caminhoneiro sentiu um aperto no peito. Era a certeza de que aquele lugar não seria destruído, porque havia amor suficiente para resistir a qualquer adversidade. Na escola rural, a professora Marlene organizava uma aula especial com os alunos do Clube dos Guardiões. Com cartazes coloridos, mapas e fotos do refúgio, ela explicava a importância de cada planta, de cada animal, e a responsabilidade que todos tinham em proteger aquele patrimônio natural. Um menino tímido, chamado Lucas, levantou a mão e perguntou: professora, será que a gente pode plantar um ipê branco igual ao do caminhoneiro? Eu quero cuidar dele. Marlene sorriu e respondeu: claro que pode, Lucas. E você não estará sozinho. Cada um de vocês tem uma muda para cuidar, e juntos, vamos garantir que o refúgio continue vivo. Enquanto isso, o caminhoneiro participou de uma reunião na prefeitura, onde representantes do governo local discutiam o futuro da estrada que ameaçava o refúgio. O clima era tenso. Vocês precisam entender que o Pantanal não é só terra para exploração, disse o caminhoneiro com firmeza. É vida, é cultura, é história. Do outro lado da mesa, um empresário insistia: mas a estrada vai trazer desenvolvimento e emprego para a região. E a que custo? Rebateu o caminhoneiro. Vocês acham que progresso é destruir o que temos? Progresso é preservar e inovar. A discussão durou horas, mas ao final, um acordo preliminar foi firmado para estudar alternativas que minimizassem o impacto ambiental, reforçando o compromisso de respeitar o refúgio. De volta ao refúgio, os dias seguiam intensos. A vigilância aumentara, com os biólogos fazendo rondas regulares e os moradores organizando turnos de monitoramento.
Numa tarde quente, o caminhoneiro encontrou Miúdo e Zé Pequi olhando fixamente para uma parte da mata. Seguindo o olhar dos animais, viu que um grupo de caçadores havia entrado sorrateiramente na reserva. Com calma e firmeza, ele se aproximou e pediu que saíssem imediatamente. A tensão quase se transformou em confronto, mas os caçadores entenderam a importância do refúgio e foram embora. Esse episódio serviu de alerta para a comunidade. Foi organizada uma campanha de conscientização para os visitantes, explicando que aquele lugar era sagrado e que a convivência com a natureza exigia respeito. A professora Marlene criou um folheto educativo, que era distribuído para todos que chegavam à vila. Enquanto as semanas passavam, o caminhoneiro refletia sobre a transformação que havia vivido. O conflito interno que antes o consumia agora dava lugar a uma força serena, fruto da conexão profunda com seus amigos animais e com a comunidade. Mas ele ainda enfrentava dúvidas. Como equilibrar a saudade do filho perdido com o amor pela vida que reconstruía? Como aceitar que seu caminho agora estava entrelaçado à terra, longe das estradas solitárias? Uma noite, enquanto escrevia em seu caderno, ele sentiu a presença de Cinza ao seu lado. A elefanta se aproximou lentamente, tocando sua mão com a tromba, transmitindo uma calma que só ela poderia oferecer. Você não está sozinho, parecia dizer. Nem jamais estará. Em dezembro, chegou a hora do Natal no Refúgio da Confiança. A vila preparou uma celebração simples, mas cheia de significado. As luzes foram substituídas por lanternas de papel, e as músicas tradicionais embalaram o vento que soprava entre as árvores. O caminhoneiro, ao lado de Odaleia, Marlene, e dos moradores, sentiu que, mesmo sem a presença do filho, havia encontrado uma nova família. Na manhã seguinte, durante uma caminhada ao amanhecer, Zé Pequi e Miúdo correram atrás de um pássaro raro que apareceu pela primeira vez no refúgio. O caminhoneiro os seguiu, sentindo o cheiro fresco da terra molhada pelo orvalho. Foi ali, naquele instante, que ele percebeu que a vida, com seus desafios e surpresas, continuava a florescer. As últimas semanas do ano trouxeram mais encontros, mais trabalho e, principalmente, mais amor. O refúgio da confiança havia se tornado um símbolo de luta, esperança e resiliência. E para o caminhoneiro, a certeza de que havia encontrado, finalmente, seu lugar no mundo. A chegada do verão trouxe ao Pantanal uma luminosidade vibrante, cores intensas e a renovação do ciclo da vida. O refúgio da confiança, depois dos meses difíceis, mostrava sinais evidentes de recuperação. O verde voltava a tomar conta dos campos, as águas cristalinas refletiam o céu, e os sons da natureza enchiam o ar com uma sinfonia que enchia o coração de todos que ali viviam. O caminhoneiro despertou naquela manhã com uma sensação profunda de paz, mas também de responsabilidade. Ele sabia que aquela batalha não terminava ali, que o cuidado com aquele paraíso exigiria dedicação constante, mas sentia que um ciclo estava prestes a se fechar, dando espaço a um futuro promissor. Na vila, a atmosfera era de festa e celebração. A campanha contra a construção da estrada que devastaria parte do refúgio tinha ganhado força nacional. Notícias, reportagens e depoimentos chegavam de diversas partes do país, mostrando a importância daquele lugar e a luta da comunidade. Durante meses, o caminhoneiro participou de audiências públicas, falou com autoridades e ativistas, sempre com a presença silenciosa e imponente de Cinza, a elefanta, e o olhar fiel e esperançoso de Miúdo e Zé Pequi. Na manhã do grande anúncio, a praça central estava lotada. A comunidade, vestida com roupas coloridas e sorrisos esperançosos, aguardava. O prefeito subiu ao palco improvisado, segurando o documento oficial. O silêncio era quase palpável. Após analisar cuidadosamente o impacto ambiental e social, começou ele: decidimos cancelar o projeto da estrada que cortaria o refúgio da confiança. Um coro de alegria e aplausos tomou conta da praça. O caminhoneiro sentiu uma emoção tão intensa que as lágrimas vieram aos seus olhos. Era o reconhecimento de que, juntos, haviam conseguido proteger não só uma área verde, mas um lar, uma cultura e um modo de vida. Mas a luta não parava por aí. A partir daquele momento, a comunidade se comprometeu a fortalecer o turismo sustentável, valorizando as tradições e respeitando o ambiente.
O caminhoneiro, Odaleia e Marlene lideraram projetos educativos e de preservação, incentivando os jovens a se envolverem e aprenderem com a natureza. Uma manhã especial foi marcada para celebrar o aniversário de Miúdo. Para a ocasião, foi plantada uma árvore que simbolizava a força e a coragem daquele jovem leão que, de alguma forma, havia unido corações e destinos. Zé Pequi, com sua alegria contagiante, ajudou a cavar a terra, enquanto Cinza observava com tranquilidade. O caminhoneiro olhou para aquela cena e percebeu o quanto a convivência entre humanos e animais havia transformado sua própria vida. Naquele mesmo dia, ele recebeu uma carta inesperada. Era do filho, agora adulto, que havia se reencontrado com ele através de relatos de pessoas que visitavam o refúgio. O encontro marcado para as próximas semanas estava marcado para a cidade próxima, mas o caminhoneiro já sentia a energia daquele reencontro como uma promessa de cura e esperança. As semanas que se seguiram foram de preparo, mas também de reflexão. Ele passou tardes inteiras sentado sob a sombra do ipê branco, o mesmo que havia plantado meses antes, lembrando de cada desafio, cada vitória e cada sacrifício. Lembrou das noites em claro, do medo, das incertezas, mas também das amizades que floresceram, do amor que se fortaleceu. Finalmente, chegou o dia do reencontro. No pequeno aeroporto da cidade, o caminhoneiro esperava com o coração acelerado. Ao longe, uma figura caminhava, olhos cheios de emoção, passos hesitantes, mas determinados. Quando se encontraram, o abraço foi forte, longo e cheio de lágrimas contidas. Não precisaram dizer nada. A presença do outro já falava por si só. De volta ao refúgio, o caminhoneiro apresentou o filho Odaleia, Marlene, e aos animais que marcaram essa trajetória. O filho ouviu as histórias, viu as mudanças, sentiu a magia daquele lugar que havia salvado não só a natureza, mas também uma parte perdida da família. Com o tempo, o reencontro trouxe novas forças para todos. Juntos, começaram a planejar formas de ampliar a preservação, levar o refúgio a outras regiões, mostrar ao mundo que era possível crescer respeitando a vida. Em uma tarde dourada, o caminhoneiro, Cinza, Miúdo e Zé Pequi caminharam pela mata, sentindo o frescor das folhas, o cheiro do capim molhado e o som distante do rio. O céu se tingia de tons laranjas e rosas, enquanto as estrelas começavam a surgir, tímidas. Ele sentiu que, enfim, aquela era sua casa, o seu lugar de paz e luta. A promessa feita anos atrás, de proteger aquele santuário, estava cumprida. E o futuro, agora, brilhava como o sol que se punha no horizonte, iluminando o caminho de quem acredita que amor, coragem e união podem transformar o mundo. Você chegou até aqui? Então comente o Savana, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.